quais foram assim as maiores renúncias que você precisou fazer, tanto na sua vida pessoal como na sua carreira? Quais foram as maiores renúncias e quais foram os benefícios que você obteve por renunciá-las? As renúncias foram desde pequeno, né? Sim, Desde pequeno eu comecei a renunciar a muitas coisas que os atletas de futebol precisam renunciar desde pequeno, sim. que é abrir mão de festa, abrir mão de sair com os amiguinhos, festinha de não sei o quê, para estar concentrado pro jogo, para estar... Então você Uhum. começa a abrir mão, abrir mão, abrir mão. Quando você casa, eu particularmente, casei com a Dani, tinha 21 anos, né? E era um tempo onde, na minha infância toda, apesar de cristão, eu nunca fui um cara que me envolvi muito com mulheres. Uhum. Feio, não tinha dinheiro. Sim, Então, quando você casa, você começa ali como é que eu posso dizer? Ela vai ser pra mim sim. tudo e eu vou ser tudo pra ela e a partir daí acabou. Só que no meio disso tudo, começa a vir uma opção de ofertas. Uhum. Começa a vir pessoas, começa a vir ofertas, começa a vir dinheiro. Então isso tudo vai te... Você começa a viver num ambiente que você, por mais que falasse assim, eu nunca vou viver, eu nunca vou... Você começa a ouvir aquilo começa a entrar no teu coração. Se você fica em certas rodas, aquilo começa... Primeiro vem aqui no ouvido, daqui a pouco entra no coração, fica... Então, o que a gente tem que fazer para renunciar a tudo isso, cara? É difícil, mas a É, gente precisa renunciar, é. muitas das vezes, às amizades. Eu particularmente, vivi muitas coisas que não deveria Uhum. ter vivido por não renunciar a algumas amizades. Isso culminou, Legal. isso culminou para mim, quase que eu perco a minha família, quase que eu perdi de fato oportunidade na seleção brasileira por naquele tempo estar vivendo aqui dentro, porque ninguém sabe das coisas. Sim, Ninguém sabe de nada que os atletas passam, sim. inclusive as famílias muitas das vezes. Então eu tinha um conflito dentro de mim gigante. Eu fui convocado para a seleção brasileira quando eu estava no São Paulo e vivendo uns conflitos dentro de mim que eram horríveis, horríveis, horríveis. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá, fui convocado uma vez, na segunda vez um conflito ainda maior. Eu bati lá, não fui bem, voltei, nunca mais fui para a seleção. Então assim, se eu tivesse renunciado muitas coisas que eu vivi, Uhum. de repente eu estaria, porque Deus queria, na verdade, e Deus quer que muitas pessoas vivam em níveis e em lugares que Ele preparou. Uhum. Eu poderia estar jogando a seleção durante muitos anos, mas infelizmente porque eu não quis renunciar a algumas coisas no meio do caminho, cheguei lá, eu não tinha capacidade de suportar aquilo que o Senhor tinha para mim. Eu preguei semana passada sobre isso, sobre Noé, e costumo dizer, quanto tempo durou Sim. para a chuva do Senhor cair sobre a vida de Noé? Ou sobre a vida da multidão que estava ali? Porque ele Sim. anunciou o dilúvio. Sim. Foram 120 Ficou anos muito que tempo anunciando, demorou. sim. Só que eu costumo dizer que o Senhor queria, ou não, a gente está falando de um Senhor que tem pressa, né? A gente acabou de falar. Poderia ter sido antes, muito antes. Por que não aconteceu? Porque demorou 120 anos para Noé construir a arca. Então, se Noé constrói com 50, o dilúvio vem com 50. E muitas Sim. das vezes a gente não entende isso. Que o Senhor quer nos colocar em lugares altos, quer que a gente viva coisas maravilhosas, só que não acontece porque a gente não está preparado. E eu não estava de fato preparado, espiritualmente falando, para estar no lugar daquele. E queria, e pedia. Sim. E o Senhor muitas das vezes permitiu que eu chegasse lá. Só que eu não avancei mais porque eu não estava preparado. Se o Senhor derramasse o que Ele tinha para mim naquela época, de fato, eu estava numa seleção brasileira, sonho de toda criança, Uhum. jogando. É tão engraçado que a minha esposa, quando eu recebi a convocação, eu liguei sim. para ela, falei, eu tô convocado para a seleção brasileira. Ela, que seleção? A do Neymar? Falei, é essa mesmo. Então, Sim. assim, se eu vivesse naquela época tudo aquilo que o Senhor tinha para minha vida naquela época, Uhum. eu de repente perderia minha família. Aí o que vale para o Senhor? Que eu continue na seleção ou que eu volte Meu Deus. e seja transformado em quem eu sou, nunca mais vá, nunca mais experimente de repente aquilo que Ele tinha, mas hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Então muitas das vezes o Senhor de fato vai impedir que a gente viva coisas que Ele mesmo preparou, porque a gente não está preparado para receber. Porque se a chuva vem antes do tempo, ela mata Noé. Ela mata Noé, a família, todo mundo Yes. morre. Entendeu? Então o Senhor muitas das vezes Ele não vai permitir que coisas venham antes do tempo na nossa vida, porque se vier vai ser para a morte. Então eu tive que passar por todo o processo, demorei anos e anos e anos para ser quem eu sou hoje, mas hoje eu glorifico muito a Deus por todas as negativas, por todos os momentos ruins, por tudo que aconteceu, porque se de fato eu tivesse vivido aquilo que eu pedia, que eu Uhum. queria ter ido,
Eu fui, na última convocação, eu fui cortado da Copa América. Mas eu queria muito ter ido. Mas e se eu fosse? E aí? Será que eu estaria hoje aqui? Será que eu teria minha família? Será que eu daria o testemunho que eu dou hoje? Então eu glorifico muito a Deus, porque Ele sabe todas as coisas.